Olá, meus amigos e minhas amigas do sexto semestre noturno da UniABC e da UniA. Hoje, como eu havia dito a vocês, eu não poderia participar da aula, por conta de compromissos particulares, mas para não deixá-los aí órfãos do conteúdo, eu vou trazer aqui a aula que seria ministrada presencialmente. Muito bem, nós estamos falando sobre o direito de propriedade. Falamos nas aulas passadas, antes da nossa avaliação do primeiro bimestre, sobre a propriedade como sendo um direito supremo, um direito superior, que envolve aí uma série de nuances, uma série de características. Falamos sobre a classificação da propriedade plena ou aludial, propriedade limitada e propriedade resolúvel. Falamos da importância do direito de propriedade, porém, da importância também da função social da propriedade, prevista lá no artigo 5º, inciso 23 da Constituição Federal, que garante o direito de propriedade, mas diz que o direito de propriedade deve ser exercido conforme a sua função social, ou seja, deve trazer benefícios para a sociedade. Falamos sobre o artigo 1228 e as suas características da função socioambiental da propriedade, a função em que a propriedade não deve atrapalhar as questões de meio ambiente, da fauna, da flora. Falamos sobre o aproveito ciente da propriedade, enfim, trouxemos todas essas informações que foram pauta da nossa B1. Lembrando aos senhores que na B2 a matéria é cumulativa e tudo que nós falamos no primeiro bimestre sobre posse, aquisição da posse, perda da posse, propriedade, será também perguntado de alguma forma na nossa B2. Quando nós falamos de propriedade, nós temos que também lembrar que a propriedade pode ser adquirida. Assim como nós vimos lá na posse, quando nós falamos da posse, forma de aquisição da posse, nós também vamos falar agora da propriedade, como que a propriedade pode ser adquirida e como ela pode ser perdida. O Código Civil, ele trata de alguns assuntos que, inclusive, a doutrina faz uma crítica, porque esses assuntos hoje não seriam mais de natureza civil e seriam de natureza muito mais administrativa, mas ainda é tratado no Código Civil, então a gente precisa fazer essa alusão a essa situação aqui que nós vamos falar. A bem da verdade, os temas que nós vamos abordar hoje, que é a formação de ilhas, aluvião, avulsão, abandono de alvo, todos esses temas eles estão tratados no Código de Águas, que existe, e são temas relacionados a direito público. Mas os civilistas insistem, e por questão didática e pedagógica, eu sou obrigado a falar um pouquinho sobre isso. Primeiramente, eu quero falar sobre acessão. O que é acessão? A acessão ela vai se dividir em acessão artificial e acessão natural, ok? A acessão é uma forma de aquisição da propriedade. É uma forma de você adquirir a propriedade de um bem imóvel. Aqui nós estamos falando da aquisição de bens imóveis. Então, quando você fala de acessão, você vai ter lá as acessões naturais, que são aquelas que não têm nenhuma intervenção humana, não tem nenhum tipo de intervenção do ser humano, e as acessões artificiais, aquelas que, como o contrário, pode ser dito, são acessões que vão ter a intervenção do ser humano. Tudo bem? Então, vamos lá. Começando com as acessões artificiais. A primeira acessão artificial que eu quero falar para os senhores é a formação de ilhas. Ah, professor, mas nós vamos estudar sobre as ilhas? Sim, nós vamos falar um pouquinho sobre as ilhas. Mas não é qualquer tipo de ilha. É aquela ilha que se forma em um rio, em um riacho, em algum tipo de córrego, que faz divisa com propriedades chamadas propriedades ribeirinhas. Por que nós falamos propriedades ribeirinhas ou propriedades marginais? Porque são propriedades que estão com a sua divisa, com a sua testada, vamos colocar assim, ligadas a um riacho. A lei brasileira, a Constituição, fala que os rios, as praias, os oceanos são de propriedade do Estado e que o ser humano, nós, pessoas naturais, pessoas jurídicas, não somos proprietários mais desse tipo de bens. Mas ainda assim o Código Civil faz ali uma classificação de aquisição da propriedade em alguns casos. Então, como funciona a formação de ilha?
A formação de ilha, você imagina duas propriedades vizinhas, aonde se tem um rio no meio dessas duas propriedades. E digamos que por uma força da natureza, no meio desse rio, ou numa parte desse rio, comece a se formar uma ilha, né? A Maria Helena Diniz, eu vou até aqui abrir o meu arquivo, só um minutinho. Eu disse que abri o meu arquivo e o meu arquivo não está abrindo, é um espetáculo, né? Muito bem. Isso. Ensina Maria Helena Diniz, doutrinadora civilista, que a ilha é uma formação de cascalhos, areia, terra, detritos diversos, que vai se solidificando no meio de um aquífero, ou seja, de um local onde existe água. Então vamos imaginar duas propriedades, uma propriedade à direita e uma propriedade à esquerda. E no meio dessa propriedade nós temos lá um rio, um córrego, alguma corrente de água. E bem lá no meio dessas duas propriedades, onde tem esse rio, começa a nascer uma ilha. Segundo o artigo 1248 do Código Civil, essa formação de ilha, ela vai pertencer aos proprietários ribeirinhos. Então você imagina que eu tenho 10 metros de um rio, entre uma propriedade e a outra, e exatamente no meio desse rio nasce uma ilha. O proprietário da propriedade A terá 5 metros dessa ilha e o proprietário da propriedade B terá os outros 5 metros. Ah, mas quando que isso acontece? Onde isso acontece? Isso costuma acontecer nos anos passados e quando o Código Civil de 16 foi lançado em consonância com aquela legislação antiga, haviam rios particulares, haviam propriedades em que os rios eram rios pertencentes aos próprios donos, as pessoas que eram donas da propriedade. Com o advento da Constituição de 88, isso não acontece mais, mas como eu disse, a classificação está aí e nós temos que falar. Portanto, a formação de ilhas permite que cada proprietário ribeirinho, de um lado, fique com aquela porção de terra para a sua propriedade e do outro a mesma coisa, ok? Muito bem. Nós temos uma outra forma de aquisição natural da propriedade, que é a avulsão. A avulsão, tá? É uma forma de aquisição de propriedade que acontece muito lentamente, né? Desculpe, lentamente não, muito abruptamente, que é quando uma porção de terra, vamos imaginar o mesmo exemplo, duas propriedades interioranas lá, que são divididas por um rio, por um riacho, né? E ali, aquelas duas propriedades fazem fundos para esse rio e de uma hora para outra há um desprendimento de grande volume de terra de uma margem do rio que vai para a outra margem. Isso se chama avulsão, é o desprendimento abrupto de um pedaço de terra. Então você imagina que você tem duas propriedades, uma desse lado, uma desse. A propriedade desse lado aqui tem um desprendimento de terra e a corrente de água naturalmente leva e anexa essa terra do outro lado. O proprietário do outro lado não fez nada para que isso acontecesse. É a natureza que permitiu que isso fizesse esse fenômeno. Então, nesse caso, nós vamos ter o quê? A propriedade dessa terra que foi desprendida da propriedade A para a propriedade B, ela passa a pertencer à propriedade B. E a lei fala aqui, no artigo 1200 e pouco do Código Civil, que esse tipo de situação, quando acontece, se não reclamada uma indenização no período de 1 ano, ou seja, prazo decadencial, o proprietário da propriedade B passa a ser dono e nada vai dever ao proprietário da propriedade A, ok? Então, avulsão, desprendimento violento de terra que vai se acumular do outro lado de uma propriedade. Muito bem. Nós temos ainda uma outra forma, terceira forma
de propriedade, de aquisição da propriedade por acessão natural, que é a aluvião. Cuidado para não confundir os nomes, hein? Avulsão, desprendimento abrupto, repentino, de grande porção de terra. Aluvião é o acúmulo de terra paulatino. Então, imagina que ao longo dos anos o rio vai trazendo, aquela corrente daquele rio vai trazendo terra e essa terra vai sendo fixada, vai sendo grudada ali de alguma forma natural à propriedade de uma determinada pessoa que faz margem com o rio. Nesse momento que isso vai acontecendo, aquele proprietário, imagina que eu tenho lá 30 hectares de terra e eu vou medir daqui a alguns anos, eu passo a ter 31 hectares de terra, ou seja, a minha propriedade aumentou 1 metro em razão desse acúmulo de terra que foi acontecendo ao longo dos anos pela corrente do rio, do riacho ali, daquele córrego que passa entre duas propriedades. Veja que no primeiro caso eu falei que era um desprendimento abrupto, ou seja, uma coisa bruta. Agora eu estou falando um desprendimento paulatino que vai se grudando, vai se anexando àquela propriedade. Aquele proprietário que se beneficia com isso ganha a propriedade daquela terra. Nós temos a aluvião própria, que é essa que eu acabei de descrever, e a aluvião imprópria, que é quando a margem da propriedade vai ficando maior porque o rio vai recuando. Então imagina, eu tenho aqui uma propriedade, tem um rio aqui, esse rio está bem encostado aqui na minha propriedade e ele vai, por uma questão de natureza, veja que eu estou falando sempre questão natural, ele vai secando, secando e aonde eu tinha uma porção de terra aqui passa a vir mais para cá. Essa propriedade passa a ser também desse proprietário marginal, desse proprietário ribeirinho, ok? Então, aluvião, eu divido em aluvião própria, quando a água traz a terra, e aluvião imprópria, quando a água vai abandonando a terra e vai secando ali, aquela margem vai sendo acumulada pelo proprietário. Nós temos também o abandono de álveo, ou seja, aqui é muito semelhante à aluvião, mas com uma diferença. É quando eu tenho duas propriedades próximas de um rio também, que fazem divisa com um rio, e o rio seca. Por alguma natureza, se os senhores forem aqui na represa Billings, para quem conheceu a represa Billings há muitos anos atrás, a represa Billings, ela tinha ali muita água acumulada, né? E hoje você passa ali, quem vai para o litoral, passa ali pela represa, percebe uma grande porção de terra sem água. A água secou, a água, né, não ocupa mais aquele espaço. Então é mais ou menos isso. Um rio, né, no caso aqui não é uma represa, mas sim um rio. Represa é uma coisa que a gente faz de forma artificial, né? Um rio, ele é natural. Então o rio vai secando ou desvia o seu curso e no meio daquelas duas propriedades surge uma porção de terra seca. Aquela terra é dividida entre os proprietários ribeirinhos, ou seja, então eu tenho ali uma forma de abandono de alvo. Então, recapitulando, formação de ilhas. Formação de ilhas quando no meio do rio surge uma ilha e eu divido essa ilha pela metade para cada um dos proprietários ribeirinhos ali que fazem divisa com aquele rio. Tenho a avulsão, quando uma porção de terra se desprende de forma abrupta, né, de forma violenta de uma margem do rio e vai para outra margem se anexando a ela. Cabe indenização nesse caso no prazo de 1 ano. Tenho a aluvião, que é uma forma de acúmulo paulatino de terra, sendo a aluvião própria quando o rio traz a terra e a aluvião própria quando o rio abandona a margem. E temos o abandono de alvo, que é quando o rio seca e aquela porção de terra seca passa a pertencer aos proprietários ribeirinhos. Muito bem, estas foram as formas de acessão
natural, ou seja, sem intervenção do ser humano. E agora nós vamos falar das acessões artificiais, que nós temos algumas regras. Nós não vamos ler todos os artigos do Código Civil, mas nós temos 6 regrinhas importantes que eu vou passar aqui. Essas regrinhas, elas estão no material do AVA de vocês, tá? E eu vou explicar para vocês essas regrinhas para que vocês possam depois, no dia da prova, consultar. Muito embora eu dou prova com consulta, e o que eu mais me admiro é que mesmo os senhores consultando, os senhores não conseguem gabaritar a prova, né? Então eu peço que os senhores estudem um pouco mais, tenham um pouquinho mais de atenção, né? Saibam interpretar os textos, porque ninguém na turma aí gabaritou a minha prova de quarta-feira. E a prova estava facílima, qualquer um fazia essa prova, certo? Então agora, dado o recado, né? Vocês me desculpem, mas eu fico assim um pouco abismado quando eu vejo pessoas tirando 200 pontos, 300 pontos numa prova que vale 1000 e que foi ministrada toda a matéria. Os senhores gravam a aula, os senhores escutam a minha aula, tiram dúvidas e mesmo assim não conseguem atingir uma boa nota. Isso me deixa um pouco triste. Então peço que os senhores estudem um pouquinho mais, tenham um pouquinho mais de compromisso, não comigo, mas com os senhores mesmos. Tudo bem? Eu vou pedir o auxílio aqui de uma pessoa que vai ler para mim as regrinhas e eu vou explicar as 6 regrinhas para os senhores aí. Posteriormente, ao vivo aqui, quando nós voltarmos à aula presencial na próxima semana, aí sim eu tiro as dúvidas se alguém ficou com as dúvidas das acessões naturais. Agora vamos às acessões artificiais. As acessões artificiais se dá por plantações ou por construções. Por isso que nós falamos que um imóvel não é aquilo que você mora, não é a sua casa. A sua casa não é um imóvel. A sua casa é uma acessão construída sobre um imóvel que é o terreno, ok? Então, cuidado com isso. Quando você tem uma plantação de milho, tá? Uma plantação de milho, uma plantação de qualquer tipo de fruta, de qualquer tipo de commodity aí, que é muito comum a gente falar hoje, ela é também algo artificial. Muita gente acha que a acessão natural é uma planta, não é, a planta é da natureza, mas se foi o ser humano que plantou ali, a acessão é artificial. Cuidado que eu faço essa pergunta na prova e muita gente cai, coloco lá, forma de aquisição da propriedade por acessão artificial, ou melhor, por acessão natural. Eu coloco lá plantação, o cara vai na plantação. Plantação é a acessão artificial, porque tem a intervenção do ser humano. Muito bem, vamos às regrinhas agora. Vou pedir um auxílio aqui, vou pegar aqui o meu computador, deixa eu abrir ele aqui. Muito bem. Peraí, só um minuto. Vamos aqui então, nós vamos falar 6 regrinhas que acontecem e lembrando, essas regrinhas estão lá no AVA, lá no material dos senhores e elas vão trabalhar também aquelas 2 ideias que nós sempre falamos nas nossas aulas. Aquele que faz com boa fé e aquele que faz com má fé, ok? A primeira regra, por favor. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno próprio com sementes, plantas ou materiais alheios, adquire a propriedade destes, mas fica obrigado a pagar-lhes o valor, além de responder por perdas e danos se agiu de má fé. Artigo 1254 do Código Civil. Então, o artigo 1254, ele fala que aquele que semeia a planta edifica em terreno alheio, né? Desculpa, em terreno próprio aqui, com sementes alheias, materiais alheios, ele fica obrigado a indenizar, né? A ressarcir os donos da semente, da planta ou mesmo do material usado. Então, imagina que eu tenho lá uma casa e o meu vizinho pede para que eu guarde para ele emprestado lá um saco de cimento, tá? Eu vou lá, guardo o saco de cimento, mas eu preciso fazer uma construção na minha casa e eu acabo usando aquele cimento, usando aquele material para construir na minha casa. Veja que a casa é minha, o terreno é meu, mas o saco de cimento era do meu vizinho. Então, por uma questão de justiça, se eu agir de boa fé, eu vou ressarcir o meu vizinho, tá? Mas eu vou ganhar a propriedade daquele cimento, daquela coisa que eu construí no meu terreno. Então, se eu usar uma semente do meu vizinho, se o meu vizinho deixou lá sementes de um determinado fruto, de uma planta, de um determinado
de uma hortaliça, enfim, de qualquer coisa. Fui lá e plantei na minha fazenda. Semeei, plantei e colhi lá um pé de alguma coisa. Muito bem. Nesse momento, o meu vizinho, ele perdeu a propriedade dessas sementes, dessa planta, eu ganhei, mas eu fico obrigado a ressarcir o meu vizinho. Veja, vou ressarcir o valor da semente, ok? E não da construção. Porém, se eu causei um prejuízo para o meu vizinho, além do valor que eu tenho que ressarcir do material que não era meu, que era o material dele, eu tenho que ainda pagar perdas e danos, ou seja, aquilo que ele deixou de ganhar, aquilo que ele teve de prejuízo, eu também vou ter que indenizar. Então essa é a primeira regrinha aí nesse sentido, tudo bem? Vamos à segunda regrinha. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio, perde em proveito do proprietário as sementes, plantas e construções. Se procedeu de boa fé, terá direito à indenização. Se a construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, aquele que de boa fé plantou ou edificou adquirirá a propriedade do solo mediante pagamento da indenização fixada judicialmente, se não houver acordo. Artigo 1255 do Código Civil, caput, parágrafo único. Então aqui é uma regra nova que o Código Civil de 2002 trouxe. Veja só, que é o contrário. Então, eu fui lá na casa do meu vizinho, fui lá na fazenda do meu vizinho, plantei, semeei, edifiquei alguma coisa lá e com certeza com o meu material. Então eu tinha a semente, eu tinha o cimento, tinha areia, fui lá e plantei no terreno do meu vizinho. Eu perdi a propriedade daqueles bens para o meu vizinho e o meu vizinho ganhou aqueles bens para ele. Se eu fiz de boa fé, eu tenho direito pelo menos a receber o valor do que eu gastei. Digamos que eu tenho lá um vizinho meu que mora do meu lado, lá na chácara, ele saiu por alguma razão e eu fui lá e edifiquei alguma coisa lá para melhorar a propriedade dele. Ele tem o dever de me indenizar. Obviamente que mas o senhor fez sem autorização, mas eu melhorei a propriedade dele, eu melhorei o plantio dele, ele tem que indenizar pelo menos o material. Se o que eu construí, se o que eu edifiquei trouxe um valor significativo em relação àquilo que o meu vizinho tinha, eu ganho a propriedade do solo. Veja que aqui surge a regra inversa do acessório segue o principal. Ou seja, aqui o principal está seguindo o acessório. Por quê? Porque quando eu edifico, a casa é um acessório do terreno, a planta é um acessório do solo. Então, se eu edifiquei uma casa, isso aconteceu com um cliente meu há muitos anos atrás. Ele construiu na casa da sogra dele um imóvel, reformou esse imóvel, tornou aquele imóvel muito mais valioso do que era. Ou seja, quando ele foi morar na casa da sogra, era uma casa que dava para fazer um desmembramento, ele construiu do lado um salão comercial, um imóvel em cima, ou seja, a construção que ele fez trouxe um valor significativo para aquele bem imóvel que estava ali antes pertencente à sua sogra. O que aconteceu com ele? Ele ganhou o solo que estava embaixo, onde ele construiu aquele bem, e posteriormente ele teve que indenizar a sogra pelo valor do terreno, porque ela cedeu o terreno era dela. Então, é uma novidade do Código Civil, isso acontece muito nesses casos de pessoas que querem se casar e vão morar na casa dos pais, às vezes acabam construindo casas muito mais valiosas do que as que existiam, e a pessoa às vezes quando acaba se divorciando, fala, poxa, agora eu construí na casa do meu sogro, estou me divorciando e eu não tenho o que fazer, o que eu faço? Então, a regra está aqui agora. Se você construiu uma coisa de valor maior no terreno do outro, você ganha o terreno do outro, mas fica obrigado a indenizar essa construção, esse terreno aonde você edificou, onde você plantou, ok? Vamos então à terceira regrinha que está também nessa questão de acessão artificial. Se de ambas as partes houve má fé, adquirirá o proprietário as sementes, plantas e construções, devendo ressarcir o valor das acessões. Presume-se má fé do proprietário quando o trabalho de construção ou lavoura se fez em sua presença e sem impugnação sua,
Artigo 1256 do Código Civil, caput, parágrafo único. Aqui é a famosa história do Migué e do Mané, né? Migué e Mané. O Migué é aquele que quer tirar vantagem em cima do outro e o Mané é aquele que se deixa às vezes tirar vantagem. Então eu tô lá, né, com a minha casa, tem no fundo do terreno lá tem um espaço, o meu vizinho vai lá e constrói uma propriedade ali, constrói ali um bem muito mais valioso, tal. Eu estou observando aquilo, estou vendo ele fazer. Eu sei que o terreno dele, eu sei que o terreno é meu, e aí eu quero usar dessa regra. Eu falo, bom, ele está construindo lá para mim. Vamos supor que o meu vizinho foi lá e pediu, né, para guardar alguma coisa no fundo do meu quintal. Ele vai lá e constrói um bom galpão, uma coisa que é para ele guardar o material dele. E eu vou deixando, estou vendo ele construir, ele está usando o melhor material que tem. E aí eu falo, bom, amanhã depois ele vai tirar isso daí, eu vou ficar com esse bem que eu posso utilizar. Estou agindo de boa fé? Não, não estou agindo de boa fé. Mas o meu vizinho também quer dar uma de migué, né? Ah, vou lá, vou construir lá, porque eu aprendi que se eu construir com material meu no terreno do outro, eu posso até ganhar a propriedade do outro. Ou seja, a má fé de ambos os lados. Então, nesse caso, a lei coloca que aquele que cedeu o terreno ganha a construção, mas é obrigado a ressarcir os valores, inclusive aí ressarcir o valor que passou a valer aquele imóvel, né, aquela coisa que foi construída para o outro que construiu, ok? Então, quando as duas pessoas agem de má fé, uma é obrigada a perder o material para a outra e a outra é obrigada a indenizar esse material. Tudo bem? Próxima regrinha. Se a construção, feita parcialmente em solo próprio, invade solo alheio em proporção não superior à 20ª parte deste, adquire o construtor de boa-fé a propriedade da parte do solo invadido. Se o valor da construção exceder o dessa parte, e responde por indenização que represente também o valor da área perdida e a desvalorização da área remanescente. Artigo 1258, caput do Código Civil. Bom, aqui o que é a 20ª parte de um imóvel? É 5% do imóvel. Então vamos imaginar, é muito comum também acontecer. Antigamente, as medições, as formas de você medir os imóveis eram muito precárias. Então era muito comum as pessoas construírem uma coisa. O meu falecido pai mesmo teve um problema com o vizinho do lado lá, que o vizinho dizia que meu pai tinha invadido 1 metro da casa dele e tal, e o meu pai dizia que não, e era aquela coisa, um media com 1 metro de um lado, outro com 1 metro do outro, e no fim ninguém sabia medir nada, né? Até hoje ali já ficou daquele jeito, ninguém vai mexer mais. Mas é muito comum as pessoas acabarem invadindo um espaço de terreno do outro, às vezes na hora de construir, e aí essa situação dá um problema muito grande. Nesse caso aqui, a regra fala que se você invadir até 5%, você ganha a propriedade do solo. Se aquilo que você invadiu foi superior a isso, você ganha a propriedade do solo, mas você é obrigado a indenizar aquilo que o outro perdeu. Tá claro? Aqui é uma coisa bem lógica, né? Se for até 5%, você não indeniza, né? Mas o vizinho pode mandar você também tirar aquela construção. Se você tirar e for trazer prejuízo a você, aí você tem que indenizar. Ou seja, é uma coisa um pouquinho difícil de se resolver, vai depender de como que as partes agiram, se com boa ou com má fé. Aí cada caso tem que ser estudado dentro da sua peculiaridade, ok? Acabou a regrinha? Tem mais? Não, tem mais 2. Essa é a 5ª. Pagando em décuplo as perdas e danos previstas no artigo 1258, o construtor de má-fé adquire a propriedade na parte do solo que invadiu, se em proporção à 20ª parte deste e se o valor da construção exceder consideravelmente o dessa parte e não se puder demolir a porção invasora sem grave prejuízo para a construção. Ou seja, aquilo que eu expliquei para você, você vai pagar o décuplo do valor que foi invadido, é uma forma de compensar. Então eu invadi o teu terreno, construí além de 5% do teu terreno, mas a minha construção também não pode ser demolida, senão você vai destruir
uma coisa que vai trazer maior prejuízo para mim, então eu pago o décuplo, ganho a propriedade, você perde a propriedade, mas recebe um valor compensatório para isso, ok? E a última regrinha. Se o construtor estiver de boa fé e a invasão do solo alheio exceder a 20ª parte deste, adquire a propriedade da parte do solo invadido e responde por perdas e danos que abranjam o valor que a invasão acrescer à construção, mais o da área perdida e o da desvalorização da área remanescente. Se o construtor estiver de má fé, será obrigado a demolir o que nele construiu, pagando as perdas e danos apurados, que serão devidos em dobro. Artigo 1259 do Código Civil. É o que eu já falei, né? Vai analisar aqui a questão da boa-fé. As regras, na verdade, eu até antecipei aqui um pouco, elas vão, de alguma forma, amenizar, vão, de alguma forma, trazer aí a compensação para aquele que perdeu a área, e aí entra a questão da boa-fé e a má-fé. A bem da verdade, isso daqui é um emaranhado de coisas, tá? Porque é muito difícil você avaliar boa-fé e má-fé, porque é muito difícil, às vezes, as pessoas entenderem que elas fizeram aquilo com boa ou com má fé. E aí vai no campo da subjetividade, e aí cada caso, como eu falei, a casuística do dia a dia é que vai trazer uma resposta. Mas resumindo, para a gente encerrar aqui essa conversa da nossa aula de hoje, tá? Obviamente que eu posso recapitular isso no nosso encontro presencial. É importante a gente saber que as aquisições da propriedade se dão por duas formas, por acessões naturais e por acessões artificiais, certo? As acessões naturais, formação de ilhas, aluvião, avulsão, abandono de alvo, né? As acessões artificiais, quando eu tenho a plantação ou a construção de uma coisa, com intervenção humana, ok? A perda da propriedade, eu iria falar nessa aula, mas eu prefiro falar na próxima aula. Nós vamos falar sobre a perda da propriedade, no artigo 1275 do Código Civil Brasileiro, tá? É bem rápido esse assunto, nós vamos falar na próxima aula. E já vamos entrar na próxima aula no direito de vizinhança, que é o artigo 1277, que fala do sossego, da segurança e da saúde, né? Que fala sobre o uso nocivo da propriedade, que são assuntos mais relevantes aqui, ok? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido acompanhar aí o conteúdo, e qualquer dúvida eu estou à disposição. Muito obrigado, um excelente final de semana para todos vocês aí. Muito obrigado, até mais.